Na Guiné-Bissau, o líder da Fres Pásna, um partido sem assento parlamentar, desafia o chefe militar guineense, Biagué Nantan, a comprovar com documentos a promoção do Presidente da República à patente de general e de Sanji Fati, atual Ministro do Interior, a Tenente-General. O antigo Ministro da Defesa diz que não se pode atribuir às pessoas títulos que estas não possuem e ainda discordou da chegada ao país, nesta altura, de militares franceses. Bassirou Dia desafiou o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau a apresentar documentos que comprovem a promoção à patente de general ao Presidente da República e de Tenente-General ao militar na reserva Sanji Fati, atual Ministro do Interior. Se vai mostrando documento onde o Marcisego nomeado ou ecudido suma general. Se vai apresentar documento onde o Tenente-General Sanji Fati, onde a estrutura militar cuidil suma Tenente-General. Se não desafiar para apresentar aquele documento. A não acabou de chamar de generais de 3 estrelas, onde que tem quadro jurídico legal na instituição militar que cuida eles. Portanto, a não pensa como ali que falha tem. E a não tem que, de facto, a respeito de leis. Questionado sobre a segurança dos casos de raptos e espancamentos que têm acontecido e que as autoridades tratam de casos isolados, Bassirou Dia afirmou que situações do género não devem continuar e chamou a atenção ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Hoje a estamos na jura. E que jura para servir o Marcisego? E jura de como é servir a República de Guiné-Bissau, lei e Constituição. Eu não penso como nunca por estar ali, não lluvia olhos nus. Acontecimentos não acontecem no país, não acha como não Caribe toma responsabilidade sobre ele. O político refutou uma eventual vinda ao país de militares franceses para apoiar na formação dos militares guineenses. Assegurou que o assunto deve ser antes discutido no Parlamento. Aquilo é responsabilidade da Assembleia Nacional da República. A nós não nega nenhum tipo de cooperação. França é um país que não está a cooperar com a Guiné-Bissau, manga de água. Mas ainda trata de um assunto muito sensível de Forças Armadas. A boca política de Forças Armadas que não tem instalações no nosso país e não criou e na forma operacionais. Porque bem para mim, forma operacionais. Mas quem está a dizer? O Presidente da República está a dizer que é a competência do Presidente da República. Que é a competência de outros órgãos que está a dizer que é a Assembleia. A Frente Patriótica de Salvação Nacional, Fres Pásna, foi o 5º partido mais votado nas últimas eleições. Ora, em relação a estas denúncias do líder do Fres Pásna, o presidente da Guiné-Bissau diz lamentar que o líder político e antigo ministro da Defesa não tenha a noção de que não é da competência do chefe de Estado-General das Forças Armadas atribuir as patentes. O Marciso Kembaló afirmou que a atribuição de patente a um oficial é da sua exclusiva competência enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas. Ele é a minha competência. A minha poder da general aqui em Gamis. A minha da ministro do Interior, Tenente-General. Portanto, aquilo é prerrogativa exclusiva do chefe de Estado. Mas aquilo é ela que não falou. Se a mim dá outro, se uma como outro, assim não poderia acabar. Portanto, e assim. Aquilo é o que eu estava a fazer, porque a mim, enquanto Comandante Supremo, a mim que dá sangue. Mas ele lamentava. O presidente guineense visitou 4 quartéis na capital do país e o hospital militar para apresentar cumprimentos de Ano Novo. O Marciso Kembaló pediu aos militares equidistância do campo político, respeito pelas regras e disciplina militar e a não enverdarem por golpes para a assunção do poder. O chefe de Estado diz que não haverá mais um 1º de fevereiro na Guiné-Bissau. O Presidente da República voltou a pedir neutralidade aos militares guineenses. O apelo de Umaro Sissoko Embalo foi lançado no final de uma visita que o conduziu ao quartel da Artilharia Terrestre, Brigada Mecanizada 14 de Novembro, Hospital Militar, Estado-Maior do Exército e o Estado-Maior da Armada. Os conselhos que eu deixei aqui é para ficar aqui distante dos políticos, né? O poder se conquista nas urnas, né? Nos quartéis. E mesmo enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, conquistei
o poder nas urnas não é por via das armas. Então os militares têm que ser capacitados, né? Como sabem, depois do 7 de junho nós temos tido grandes sobressaltos, né? Mas eu penso que o primeiro 1 de fevereiro isso será o último que aconteceu na Guiné-Bissau. Na visita, o chefe do Estado realçou as obras em curso nos diferentes quartéis, que diz só podem continuar com um clima de estabilidade. Destacou que as forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau vão retomar a participação nas missões de manutenção da paz e que Portugal e França estão disponíveis para apoiar na formação. O apoio de Portugal é sempre inequívoco, é um parceiro tradicional na área de defesa e segurança. E a França também. Nós não podemos esquecer de que a França ajudou bastante a formar a contingente que foi para Ruanda, Libéria. E Portugal sempre está em primeiro plano, é o nosso parceiro tradicional. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, perspectiva uma presidência aberta para o mês de março. Decorre na capital guineense a primeira formação contínua nos domínios do direito da organização da harmonização em África, do direito dos negócios e o novo Código de Trabalho guineense. A formação é organizada pela Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau e tem como um dos propósitos capacitar os associados em matéria do cumprimento das novas imposições estatutárias e garantir o seu funcionamento em conformidade com o dispositivo legal. A Ordem está a cumprir a parte que lhe compete nessa responsabilidade, no sentido de aproximar os seus associados advogados e estagiários a essa realidade da OADA, por forma a garantir que a OADA se aplique em conformidade com o dispositivo legal. Eu acredito que vão sair com postura diferente, doravante, da forma como vão se apresentar perante a sociedade, perante os seus clientes, perante a justiça, aos juízes. E depois associado também a outro tema do novo Código de Trabalho. Aquilo é um código enorme, portanto é preciso perceber em que medida esse código substitui a antiga lei geral de trabalho que nós todos estamos habituados, que é a lei de 86, salvo erro, que vai substituir só agora. Então é importante que nós apatriciemos os nossos associados advogados relativamente a essa nova ordem, não é, que o novo código pretende, não é, que se aplica de agora em diante. O número de cidadãos recenseados na Guiné-Bissau atingiu os 98% da população. O processo devia terminar a 10 de fevereiro, mas foi prolongado por mais 11 dias. O secretário de Estado da Administração Territorial admite que o governo não tem objeções em fazer auditorias aos materiais de recenseamento. O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral já recenseou um total de 834.259 guineenses no país e na diáspora. Deste número, 823.252 foram registrados a nível do território guineense, correspondente a 98,12%. O Gabinete Técnico explicou por que motivos o governo prolongou o prazo. Estamos quase a atingir, mas vê-se. É claro, nota-se a presença e a afluência dos cidadãos às mesas. No entanto, algumas mesas já vêm 1, 2, 3 pessoas, praticamente está escasso, mas em outras a afluência às mesas. É a razão pela qual nós solicitamos ao governo que se prorrogasse o período, pelo menos de 15 dias. Entretanto, o secretário de Estado da Administração Territorial afirmou que o governo não tem nenhuma objeção em realizar uma auditoria internacional aos dados eleitorais segundo exigência dos partidos políticos. O governo não tem nenhuma objeção em que se faça, até porque o espírito deste recenseamento e deste governo e do Presidente da República é de uma gestão rigorosa e transparente. Portanto, não se pode temer o pedido de uma auditoria internacional. Portanto, como o diretor vinha dizendo, já agora também se pode estender, porque algumas práticas irregulares está à vista desarmada, não é? Está a pesar até a atual gestão do Gabinete de Apoio Técnico. Na Guiné-Bissau, o processo de recenseamento teve início no dia 10 de dezembro, devia terminar a 10 de fevereiro, mas o governo decidiu prolongar por mais 15 dias. O presidente do PAIGC, a maior força da oposição da Guiné-Bissau, diz que é preocupante o prolongamento do recenseamento sem que os partidos tenham sido ouvidos antes.
Domingos Simões Pereira diz que há falta de determinação na realização de eleições na data marcada. Data em questão. O presidente do PAIGC diz ser preocupante o prolongamento do recenseamento eleitoral por mais 15 dias. Domingos Simões Pereira falava aos jornalistas após ter sido impedido de viajar para o estrangeiro. Em condições normais, todos nós devíamos, fazendo parte da plenária da CNE, ter recebido um relatório da GETAP a demonstrar que ainda há um déficit em relação aos números projetados para o recenseamento e todos unanimemente reconhecermos que é preciso prorrogar esse prazo para incluir, não é, uma abrangência maior dos eleitores guineenses. Segundo Domingos Simões Pereira, a decisão foi tomada sem ouvir os partidos. E, portanto, eu, enquanto partido político, não é, tenho que acreditar que essa tomada de decisão é baseada no bom senso. Mas não tenho nenhum elemento para justificar que é o que está a acontecer. É muito preocupante porque todo o processo está envolto numa nuagem que não ajuda. O líder do maior partido da oposição diz haver falta de determinação na realização das eleições no dia 4 de junho. Que não há determinação em que aconteçam na data em que estão fixadas, eu penso que é evidente. É evidente. Não há nenhuma movimentação. Repara, eu acabei de dizer que eu ainda não soube de nenhuma reunião da plenária da CNE. Para começar, não temos CNE. Não é? E, portanto, com tudo isto, dizer que estamos a caminhar para eleições é um eufemismo. O PAIGC e um grupo de partidos políticos pediram uma auditoria internacional aos dados do recenseamento eleitoral. Entre duas notas, A Minha Vida com José Carlos Schwartz é o título da obra escrita por Teresa Schwartz, viúva do poeta, compositor e pioneiro da música moderna guineense, apresentada na cidade de Bissau em versão francesa. A obra faz revelações fascinantes e comoventes sobre as vivências do casal e a capacidade de José Carlos Schwartz abordar vários temas em prol da causa revolucionária. Trata-se de um romance autobiográfico que dá a conhecer ao mundo uma outra face de uma das figuras mais carismáticas da sociedade guineense, José Carlos Schwartz, escrito pela viúva. Quando falo de silêncio, porque nós tivemos muitas separações. Ele esteve na prisão durante 2 anos, não é? Antes disso também, quando namorávamos, ele estava cá, eu estava em Lisboa e depois tinha uma miúda cá e tudo. Eu acabei com o namoro, mas ele fez tudo para ir para Lisboa para reatar o namoro. Então houve muitas separações. É por isso que eu digo, quando há separações, há silêncio. E este silêncio que eu disse, silêncio ou silêncio entre deux notes. Para a autora, o livro é um contributo aos mais jovens em matéria de pensamento cultural e político defendido pelo seu marido. Eu escrevi o livro numa linguagem simples, porque eu pensei, antes de tudo, nos jovens adolescentes, pelo menos a partir de 10 anos, podem ler o livro. E assim conhecer a vida do Zé Carlos, a nossa vida, e ao mesmo tempo saber quais foram as situações que nós atravessamos até ele partir. E quem o leu não escondeu a emoção de ter encontrado no livro a memória daquilo que foi o ícone da cultura guineense. O livro, portanto, traz muita coisa, a relação entre as duas pessoas, também chama atenção e diz muita coisa do percurso dos anos antes e pós a independência. Portanto, a militância dos dois, não é? O amor entre eles, entre os dois. Ela traz uma história muito bonita, conta a história deles. Há um diálogo que ela estabelece com Zé Carlos através das suas cartas, das suas correspondências. Isto é belíssimo. Uma obra enriquecida pelos seus feitos, encontros e desencontros, onde o amor falou mais alto. A Biofundo, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade em Moçambique, aposta no recrutamento de jovens formados em várias áreas do saber. Trata-se de um programa de liderança para a conservação que admite para estágios 61 jovens nas diversas áreas da conservação espalhadas pelo país.
Limitações de recursos humanos impossibilitam que a Biofundo, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade, uma instituição privada, cumpra com os programas anuais em projetos de conservação financiados por várias entidades nacionais e internacionais, de acordo com Luís Bernardo Ana, o responsável da Fundação. É preciso braços, não é? Portanto, é preciso gente qualificada e isto significa que temos que ter a capacidade de contratar essas pessoas e também de reter essas pessoas. Para resolver esse problema, a Biofundo lançou a 4ª edição de estágios pré-profissionais do programa Liderança para a Conservação de Moçambique. São 61 jovens formados em várias áreas do saber que vão estagiar em diversas áreas de conservação. Chegamos ao final do Repórter África.